Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos mais essa noite, nessa quarta-feira, da live Estudando com André Luiz. Hoje nós teremos o capítulo 37, que é a preleção da ministra, e esse estudo de hoje será coordenado pela Márcia Tezelli. Márcia, fica a seu critério, estou à vontade. Boa noite, amigos. É uma alegria estarmos todos aqui novamente, e convido a todos para que nós façamos uma oração de início, pedindo ao Pai Todo-Poderoso o seu concurso, o apoio da espiritualidade maior. Agradecemos profundamente aqueles que nos acompanham, nos inspiram. Agradecemos por André Luiz, por essa generosidade, esse amor com que ele ofereceu a nós a sua experiência de vida, de desencarnação, da sua passagem, da sua vida após a morte. Foi maravilhoso esses ensinos e a troca dos conhecimentos. Obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que esse nosso estudo, essa nossa fala, nossa conversa, seja importante para o nosso dia a dia, e que nós possamos levar tudo aquilo que André Luiz nos deixou como conhecimento, como dádiva de conhecimento para nós, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, modificarmos nossa maneira de olhar a vida, de reagirmos e fazermos melhor por aquilo que vivemos. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Gente, essa preleção da ministra é sensacional, né? A gente nem precisa dizer o quanto ela é formidável, mas ela é de uma capacidade de síntese, de uma simplicidade, ao mesmo tempo de uma grandeza que só os espíritos iluminados conseguem ter, porque ela diz tudo aquilo sem a menor afetação. Eu fiz, agora estou aqui no slide 33, e nós somos até o 47. Eu tentei colocar pouca coisa em cada slide para que a gente pudesse ler com mais facilidade, como eu não consegui expandir a tela aqui. Então, dando o início, vamos começar a preleção da ministra. Nós estamos no capítulo 37. E como está a situação? André Luiz já está sabendo que vai haver uma preleção da ministra, e ele se mostra muito interessado em participar. Então, lendo essa primeira parte. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitava permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Veja bem que coisa interessante. Ele sabia que seria necessário uma permissão para que ele adentrasse e assistisse, estivesse no recinto da preleção da ministra. Isso a gente vai discutir mais à frente, mas eu achei tão interessante isso, quer dizer, cada aula, cada assunto, cada tratativa aí, vamos ver o que eles se organizam para falar, eles têm o cuidado de selecionar as pessoas que realmente estão prontas para ouvir aquilo, ou que realmente estejam interessadas em trocar essa ideia, né? Aí, continuando, essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, deste modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre os servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Um gesto afetuoso de estímulo rematou. Desejo-lhe excelente proveito. Então, essa parte aqui é bem sobre isso. Nem tudo é para todo mundo, a todo momento. O aluno tem que estar preparado para aquilo que vai ser exposto. E eles fazem isso de uma maneira que não ofende ninguém, bem simples, bem amorosa, tipo, você precisa estar, primeiro, interessado naquilo que vai ser dito, e segundo, você precisa estar em condições de participar, e de ouvir, e de compreender aquilo que vai ser dito. O que vocês acham? Paulo, pode falar. Eu achei muito lógico, porque quando está envolvido o Ministério do Auxílio, a gente tem ali irmãos nossos em status muito variáveis, né? Desde da loucura,
de uma série de situações. O Ministério do Auxílio, se não me engano, eu posso estar enganado, vocês me corrijam, mas as câmaras de regeneração estão no Ministério do Auxílio, né? Mas lógico que não seria de lá, mas ainda são pessoas que estão recém-chegados e tudo mais. Eu acho que seria mais ou menos assim, eu vou dar uma palestra lá no presídio. Então, eu vou convidar algumas pessoas que podem ouvir. Não vai todo mundo lá, assim, de repente. Então, eu acho que isso aqui, Márcia, é devido às condições dos ouvintes aqui. Naturalmente, que você vai ter uma palestra lá na governadoria, que é os ministérios e tal, aí eles não vão, talvez, fazer uma filtragem assim tão... Mas essa é a minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho interessante porque, mesmo, principalmente na espiritualidade, existe uma organização que muitas vezes a gente malbarata aqui, né? Existe uma organização, existe um entendimento de que cada um está num estágio, às vezes emocional, como você falou nas câmeras de retificação, ou às vezes sem condições de compreender. E para que não haja proveito daqueles que estão interessados, não haja tumulto, que haja simplicidade nas coisas, eles conseguem fazer uma seleção organizada, sem jamais preterir ninguém, mas uma seleção, né? É isso que eu entendi dessa parte. Alguém mais quer completar alguma coisa? Então, vamos seguir adiante aqui. Transcorreu um novo dia em um serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações, aqui ele está recordando as conversas com a mãe dele, relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Ele está comentando sobre a conversa dos capítulos anteriores, né? E eu deixei separado as duas perguntas que ele fez para que a gente discutisse um pouquinho a respeito. E ele separa as perguntas que vieram na mente dele. Como poderia estar a compensação de hora afeta a Deus? Como assim que é Deus que sabe qual a real compensação de cada hora trabalhada? Não seria a segunda pergunta, né? Não seria atributo do administrador espiritual ou humano a contagem deste tempo? Ele achou que seria uma coisa assim bastante simples. Como assim é que Deus confere? Ele não conseguia entender isso. Tobias, porém, esclarecer a minha inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Quer dizer, aos trabalhadores, aos espíritos, aos administradores, eles fazem a contabilidade dos tempos, da real, do tempo ali que o irmão se dedicou a essa ou aquela tarefa, né? Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, somente as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, aqui ele pôs uma divisão bem interessante para essas duas perguntas que o André Luiz fez. Uma coisa é você computar as horas trabalhadas, onde a pessoa estava fisicamente, ali, vamos dizer, presente no trabalho. A outra é a intensidade com que a pessoa colocou na sua atenção, no seu amor, naquele trabalho a ser executado, que isso aí seriam só mesmo as forças divinas que podem determinar com exatidão. Alguém gostaria de fazer algum comentário? O que eu observei é assim, porque ele quis dizer o quê? Que assim como as pessoas humanas, né, que estão aqui e as que estão lá também, elas ainda muitas vezes escapam a elas, né, essa observação do todo, né, de todos os âmbitos dessa pessoa, né, e para Deus não, ele vê todas as possibilidades, ele vê tudo, né, e que o olhar das outras pessoas não são capazes de detectar tudo isso para poder avaliar nessa questão, foi isso que eu entendi. Também concordo. Mauri, o que você gostaria de falar? Eu achei espetacular não esperaria nada diferente, vindo do lado de lá, uma organização e uma... Isso é reflexo da justiça divina, né?
Então tem um sujeito lá, entre aspas, mascando o serviço ali, mas tem o ponto celestial perfeitinho na nuvem 2, ele bate o ponto de entrada e saída milimetricamente e faz lá seu serviço mais tranquilo, né? E tem aquele cara que sua camisa e que vai, que acolhe, que recebe, que atende, como é um pouco o que o André fez no outro capítulo, né? Então, no capítulo anterior do sonho, que ele até faz referência aqui, né, das conversas com a mãe, né, que ele foi lá no barquinho ver a mãe. Uhum. Enfim, muito justo, nada mais, não esperava nada além disso. Está perfeito, perfeito e nada mais que Deus, né, para saber a intenção, saber da condição, porque às vezes, o sujeito fez isso, mas você não tem noção que isso foi para ele foi um negócio hercúleo. Ele teve que superar grandes barreiras e às vezes para o outro isso é mais corriqueiro, então tem uma infinidade de fatores aí que nada melhor do que Deus para saber, né? E nesse assunto, ele ainda continua mais um pouco e para dar melhores explicações, né? E ele diz assim: há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. Olha que triste isso, gente. Será que a gente se coloca dessa forma em algum lugar? Fiquei me perguntando. Provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe de Tobit, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênção do eterno, nos segundos, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Gente, eu fico impressionada com isso, porque ele consegue captar perfeitamente. Você pode fazer alguma coisa maquinalmente, sem aquela paixão, sem aquele envolvimento emocional, né? Como fazer alguma coisa sem você se envolver emocionalmente? Eu acho que todos nós aqui temos profissões que a gente se envolve emocionalmente. A Badia fica ali dando aulas, que é uma coisa maravilhosa. Não tem como você dar aula na Abadia sem você se envolver com alguma coisa. A gente, a medicina, a odontologia, ou qualquer trabalho, mas a gente sempre tem um colega que você vê que passa planando pela situação, que não se deixa atingir por nada, no sentido de, não quero ter problemas, eu não quero me aborrecer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas acaba não vivendo, né, as experiências que o trabalho, que é uma ferramenta de evolução, pode nos conferir, a gente não muda, a gente não... Então, isso é perfeito. Queria que vocês completassem alguma coisa. Já que você citou a questão do professor, eu vejo assim, né, que como você falou, existe aqueles colegas que fazem chacota dos alunos, né, que fazem piadas, bota apelido, assim, fazem deboche mesmo, sabe, que aquilo, sinceramente, é algo bem, bem difícil, né, de você, porque por mais que é trabalhoso, né, mas sempre existe, lá no fundo, né, a gente olha para cada um deles e consegue enxergar eles como pessoas, né, mas assim, nem todo mundo ainda consegue, né, ver isso, né, então tem muitas pessoas que como ele falou, assim, né, eles olham ali aquelas pessoas como um objeto não seria um objeto, mas como que eu queria dizer, como alguém, né, que faz parte do trabalho dele, que ele tem que suportar aquelas pessoas, porque é o trabalho dele, mas ele não consegue ainda enxergar aquelas pessoas como esteja no mesmo, tenha o mesmo valor, né, enquanto ser humano, né? Eu acho muito importante isso. Eu não gosto, por exemplo, os meus alunos às vezes dá trabalho, tem dia que eu fico, sabe, é muito difícil, tem dia, porque você ter, por exemplo, 30 e poucas crianças de 10 anos, de 11 anos ali junto na mesma sala,
e requer muito trabalho, muito esforço seu, mas eu não gosto que ninguém fale mal dos meus alunos, assim, nesse sentido, né, de deboche, né, de menosprezar eles, né, porque eu acho isso uma coisa totalmente fora, né, da realidade de nós, né, até como ser humano, não precisa ser aluno, mas eu falo assim no questão, né, porque esse quesito, né, que eu tenho no trabalho do dia a dia, né, que eu vejo. Veramente. E a gente vê isso na profissão também, na odontologia, na medicina. Paciente não vira mais paciente, vira cliente. É só aquilo que pode trazer de proveito financeiro e tudo mais, né? Amaury. Eu lembrei do João Batista, que ele usava uma nômina, eu não sei se é dele ou se ele viu em algum lugar, e ele falava idade evolutiva do espírito. Isso explica muita coisa. Que, tem 30, tem 40, tem 50, tem 100, tem 200, fez tantos anos disso, fez tanto... Mas peraí, e o teu cerne aí? Como é que tá? Aprendeu, cresceu, desenvolveu? Então, mais do que a cronologia em si, né? Uhum. Se relaciona ao que estava no slide anterior também, né? Você tocou num assunto aí que eu tenho refletido muito, viu, Mauri? O tal da idade sideral. Você sabe que eu tenho sonhos, pessoas já me falaram, vocês também devem ter passado por isso. A Badia também já falou, outras pessoas lá no NARC, muitos de nós vivemos lá em Roma, né? Eu, com certeza. Não, eu já tive sonhos, já passei por várias experiências, você vai juntando os pedacinhos e aí você chega a essa conclusão. Aí depois eu fiquei sabendo que Pôncio Pilatos já é um espírito, ou é lá no livro de Humberto de Campos, também lá ele me deixou uma mensagem lá no Eurípides, né? Falei, Pôncio Pilatos já está lá em cima. E se eu estava em Roma 2 mil anos, o que eu estou fazendo aqui ainda? Eu não trabalhei nada, eu não fiz nada. Bônus hora de 0. Depois que você vai juntando os pedaços, você fala assim, nossa, olha, essa aqui tem que ser minha reencarnação. Como é que o Adão fala? Reencarnação chave, né? Aquela que muda a tua vida, assim. Tem que ser, porque eu vou esperar outra e outra e outra. Não tem condição. Mas eu ia falar também o seguinte, na última conversa nossa, semana passada, eu levantei uma questão, queria saber a opinião da Márcia, do Mauri também. Em que ponto dos planos, por exemplo, a mãe do André está num plano um pouquinho melhor. Qual é o plano que não tem mais hora bônus? O que vocês acham? Porque deu a impressão, antes da Márcia falar, no capítulo O Sonho, a mãe do André Luiz deu a impressão, não tenho certeza, que ela também recebe por hora bônus lá no plano dela. Qual seria o plano que você já não recebe mais? Essa é uma coisa que eu fiquei realmente... Gente, em algum momento eu acho que você não tem mais, que você vai ter, na verdade, essa integração universal, essa consciência universal vai te fazer tão responsável que você já não tem mais. A integração é com Deus diretamente, então não tem mais, né? Eu concordo com você, Paulo, mas eu acredito que a gente está bastante longe ainda e talvez, assim, nada na esfera terrestre seja próximo disso. Porque a gente está num planetinha ainda tão atrasadinho. Verdade. Quem sabe numa outra... Vamos ficar com hora bônus, né, Márcia? Vamos ficar no bônus hora feliz aqui. Vamos ficar quietinho aqui com a hora bônus e caprichar. Tá bom, obrigado. É isso aí. Eu nunca pensei nesse assunto, Paulo. Não sei se haveria necessidade, mas, assim, tentando puxar para a raiz do espiritismo, talvez no mundo ditoso, no mundo feliz, né? Talvez lá tenha esse nível, né? Por enquanto, vamos computando aí. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Chegada a hora destinada para a eleição da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narciso e Salusti para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas brilhando à luz de belos candelabros, exalando delicado perfume. Então, vocês já imaginam que o ambiente era maravilhoso, era aquelas catedrais naturais que ele tanto descreve, o André Luiz, né? Calculei a assistência de mais de 1.000 pessoas.
na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da escritora. A uma pergunta minha, Narciso explicou, pois ele já percebeu que existia alguma disposição diferente. Primeiro, o ambiente maravilhoso, né? E a gente já viu várias vezes eles descreverem que isso é tudo produzido pela própria mente dos gestores daquela região. Então, eu fico imaginando aqui, dando asas à criatividade, imaginar como deve ser maravilhoso você estar num ambiente desse. E, mais interessante ainda, deve ter uma acústica perfeita, né? Porque se tem 1000 pessoas e ela falou tranquilamente, acredito que todos ouviram com perfeição. E ele percebeu que existiam 20 outros irmãos que estavam ali, assentados em um local destacado, provavelmente ao redor da ministra, né? Imagino eu, em poltronas do lado da instrutora, e ele já ficou intrigado, como bom André Luiz que é, foi perguntar a Narcisa, né? Alguém quer fazer algum complemento sobre essa passagem? Talvez seja a questão do pensamento. Ela vai falar isso no discurso dela, na preleção dela, mas talvez mais do que a acústica seja a própria emanação energética. Ela fala até dessa questão da língua também, né? Uhum. Mas sempre mesclando o verde, né, Abadia, com as construções, né? O ambiente é maravilhoso, né? Bancos de relva. Puxa vida, deve ser maravilhoso. Mas vamos lá, na explicação da Narcisa. Estamos na assembleia de ouvintes. Ele quis dizer para o André, André, você não vai perguntar nada, você vai apenas ouvir. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra, eles têm direito de fazer algum questionamento, se for o caso. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez, que tudo é mérito. Não pode você figurar entre eles, indaguei, André Luiza Narciso, né? Ela respondeu, não, por enquanto não posso sentar-me ali somente, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites em que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados, que é no caso o que ela domina, né? Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Então, como a gente estava comentando antes, é sempre uma situação muito lógica, muito coerente, muito natural, onde ninguém vê nada em relevo. Imagina, uma assembleia de 1000 pessoas, se cada um quisesse fazer uma pergunta para a ministra, realmente haveria um tumulto, né? Então, porque assim, ali o tempo é muito importante, como deveria ser aqui, né? Eu já fui em palestras de 45 minutos, o palestrante, isso na área do trabalho, na área profissional, onde o paciente, o colega que tinha 45 minutos para falar, ficou 15 minutos dizendo que ia ser conciso. Ele perdeu 1/3 do tempo que ele teria para expor alguma coisa importante, dizendo que ele iria ser conciso, que ele iria ser objetivo. E aí você vê pessoas interrompendo, as pessoas levantam da Assembleia, nas nossas palestras, nossos cursos profissionais, as pessoas não têm não colocam uma educação mesmo, né? Mesmo a gente que está ali, que pôde fazer um estudo mais aprofundado em alguma coisa, que estudou numa faculdade, que fez algum treinamento, como é raro você ver a educação dos nossos colegas, e às vezes eles interpelam de qualquer forma, não se dirigem com educação, e aqui não, você vê tudo colocado com muita simplicidade, mas com muita organização. Existem aquelas 20 pessoas que estão sentadas ali, são as que versam do assunto que ela vai tratar naquele dia. Existem aquelas que sentam em outros momentos, existem aquelas que sentam o tempo todo, que versam bem sobre todos os assuntos, e eles têm direito de fazer perguntas. Eu achei isso sensacional. O que vocês acharam?
Muito bom, né? Gostei, achei super organizado, também não esperava nada diferente, e meio que divide por especialidade. Eu falo, olha, quando fala de assistência aos perturbados, tratamento ao espírito perturbado, aí eu posso perguntar, e é coerente, absolutamente coerente, né? Então é o setor em que ela trabalha, apesar de ela ter um nível evolutivo menor, nesses assuntos que convém, ela deve ter questões práticas, dúvidas da própria atuação dela, ela vai lá e pergunta. Agora, num salão desse, com 1.000 pessoas, se começar a cada um trazer a sua consideração, aí acabou a preleção da ministra, né? Então, O mais interessante disso tudo é que não existe ego aí. Ninguém está se sentindo melindrado porque sentou ou não sentou, porque pode ou não pode. É tudo com muito amor, né? Muita alegria de estar participando, sem afetação. Isso é maravilhoso. eu tinha isso com alguns professores, eles nunca tratavam a gente com essa distância, mas eu tinha, assim, uma vez um professor veio perguntar quando tinha sido o jogo de futebol, eu fiquei sem jeito, falei, meu Deus do céu, o professor falando comigo na faculdade, né? Eu achei esquisito, assim, numa simplicidade, enfim, mas existe, né, mesmo Eu queria saber se você tinha estudado para a prova, Marco. Ou se eu fiquei vendo o jogo, né? Provável. Mas... Pode falar. Não, mas eu acho que ao mesmo tempo que você se aproxima das pessoas, às vezes pode ser menos produtivo. O que eu notei dessa ministra é que ela é absolutamente ponderada e eficiente, assim, é muito exata. A colocação dela é sucinta e ela, né, foi lá, falou o que tinha que dizer e deu o recado e ponto. Fazem perguntas extremamente organizadas, assim, então, assim, perfeito, né? Assim, uma coisa que flui como comunicação, deveria, né? Exatamente. Bom, vamos dar sequência aqui. Muito curioso o processo abusivo. Vocês podem imaginar como seria as conversas entre os médicos, entre os doutores, naquela época do André Luiz, a afetação que devia ser os congressos, a formalidade, o embromation, né? Devia ser difícil. Então, ele vê toda essa simplicidade, toda essa falta de ego, ninguém querendo brilhar, só querendo aprender, querendo estar ali. Isso deve ser bastante difícil, porque na nossa época hoje, com toda a maior possibilidade de comunicação, imagino que ali devia ser bem difícil. Ela continua, né? O governador prosseguiu ao enfermeiro explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministérios, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Quer dizer, tem que ser objetivo, tem que ser útil, mas no momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narciso informou serem ministras da comunicação. Abro a vocês os comentários. Não tem muito o que dizer, né? Foi tudo tão certinho. Quer dizer, o próprio governador estabeleceu as bases de como seriam todas as preleções, e eu acho isso fantástico, que são todos da mesma maneira, visando o bom aproveitamento, as coisas úteis, no momento adequado. Pode falar, Maurício. De certa maneira, numa devida proporção, aqui é uma cópia reduzida de lá, né, da realidade real, meio, não foi uma boa palavra, mas enfim. Congresso, como é que é congresso? O sujeito está falando, você começa a atravessar o cara no meio da palestra? Não. Tem os debatedores que ficam lá na mesa, que vão conversar sobre o assunto. Ah, quero fazer pergunta.
Às vezes, eles abrem para algumas, olha, temos 5 minutos de pergunta, temos 10 minutos para esclarecimento, ou você passa uma pergunta, aí a pergunta chega até uma mesa que seleciona quais são as perguntas, né? Então, assim, numa proporção mundana, terrena, já existe um pouco disso aqui, né? Já existe essa organização para não virar bagunça, e perfeito. E aproveitar bem o tempo, né? Vamos ver. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante da nobre senhora da idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia Geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer, pois ela chegou com toda aquela pessoa como os bons professores são simples, não têm afetação, são nobres, ela chega com aquela alegria, sem aparentar a idade que tem, essa parte eu adorei. E esses dias eu escutei uma coisa muito interessante, assim, que a idade tem mais a ver com a energia, com a energia que você carrega dentro de você, do que propriamente com a sua idade. Você vê pessoas de 20 e poucos anos deprimidos e mal e arquejados, e outros com 50, 60, 70, cheios de vitalidade, de energia, de ânimo. Então, isso ela exala essa alegria, essa tranquilidade, essa simplicidade, essa não afetação, conversa com os amigos ali, se inteira das necessidades de cada um e vai. Comentários de você. Então, vamos lá para que a nossa amiga fale, né? Então, 7 slides sobre o que ela fala e são maravilhosos. Né? Ela começa. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Ela vinha aqui para bater um papo com você. Não vou fazer uma tiragem verbal longa, eu quero vir aqui para conversar com vocês sobre o pensamento. Então, ela já chega dizendo a que veio. Né? Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-se à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Até fico sem graça de comentar, porque aqui tão completo, então deixo para vocês falarem. Mas aqui eu vi uma coisa assim que é bem geral, né? Porque em todos os estudos praticamente que a gente tem, todos falam a mesma coisa nessa questão do pensamento, né? Dessa criação mental. Ontem mesmo, Adão ainda estava falando a respeito disso, né? Lá no livro de Yogananda que a gente está estudando. Ele estava falando a respeito da questão da criação mental, né? Quer dizer, se eu tenho bons pensamentos, né? Eu vou criar algo de bom na minha vida. Se eu não tenho bons pensamentos, eu vou me afundando naquele mar de criação que é a criação minha mesmo, né? Então, eu vi esse link que tem, né, em todos os estudos dessas pessoas mais sábias, que já têm um conhecimento mais profundo, todos eles falam dessa questão. Até ele ainda estava, Yogananda fala assim, que os nossos bons pensamentos são cocriação com Deus. Quer dizer, agora os maus pensamentos, isso aí é responsabilidade só nossa, né? Quer dizer, a criação é nossa. Entendeu? Muito interessante, eu achei.
Qual? Essa questão que ela falou aqui, que as pessoas se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas à do planeta. Porque você chega lá, pelo que nós estudamos, você vê panela, você vê prato, você vê árvore, você vê fruta, vê flor, vê tudo. Tudo Casas, isso aí. ruas, né? Então, tudo isso é criação mental? Eu acredito que sim, porque existe hoje em dia, eu estava assistindo uma palestra de um astrônomo, que ele é geofísico também, não, sem conotação religiosa, e eles falando sobre as várias teses de como o universo foi criado. Então, existe a tese de que o universo foi criado com o Big Bang, que até então é a mais aceita. Existe a teoria de que o universo nunca teve começo nem fim, simplesmente se expande, se encolhe ciclicamente. Existe a teoria da projeção, como se isso aqui não fosse nada de realidade, fosse apenas uma projeção. Olha que interessante a ciência falar uma coisa dessa. Eu acredito que, como aqui a gente também tem espelhos dos nossos pensamentos, nas pessoas, nas circunstâncias que a gente vive, o outro lado é mais incisivo ainda, eu acho. Tanto é que eles falam que o próprio umbral é uma crença mental. Né? É. Mas, Márcio, você vê um bosque lá, por exemplo. Aquilo lá é perispírito das plantas que faleceram, que se desligaram aqui da Terra, ou é criação mental? Acho que a Badia quer falar, né, Badia? Não, mas pode responder o que ele falou Não, lá não, depois. pode completar, depois eu... Então, eu me lembrei assim, porque uma vez uma pessoa me perguntou, por exemplo, a gente está dormindo, né? A gente está aqui em casa, está dormindo, e aí, de repente, uma pessoa falou, meu Deus, ela me perguntou para mim, mas e se eu estou lá, por exemplo, estou dormindo lá, a pessoa disse, vamos supor que a pessoa estava nua lá, e aí a espiritualidade vem para levar ela para um trabalho lá no astral. E aí, uma pessoa falou, nunca mais vou dormir com a roupa, ela disse que às vezes dormia com a roupa de dormir, que tinha uns furos lá, falou, meu Deus do céu, nunca mais vou dormir assim, porque eu devo ir desse jeito. Então, um dia eu perguntei para o Adão, como que funciona o negócio? Aí ele falou que, por exemplo, eles têm uma roupa astral, né, quer dizer, se eles têm essa roupa astral para levar a gente para esse trabalho com eles, então é porque é criação deles, né, eles criam essas coisas. Agora, as flores, eu fico interrogando se realmente é só criação mental. Sabe por quê? Porque, por exemplo, um dia o mentor dele falou para mim assim, que era para me mentalizar uma rosa de Antares, por exemplo, que era para me mentalizar a rosa de Antares, a rosa azul, né, que era para me colocar a rosa azul lá de Antares no olho de uma pessoa, para fazer o tratamento. Mas se fosse só projeção, será que ia trazer essa flor de lá para fazer para tratamento de cura aqui, né? Então eu fico perguntando se não existe também lá a questão das plantas, estou falando, né? Então é uma interrogação, porque como que ia trazer essa flor para cura com a energia que ela ia ter se fosse só uma projeção, né, mental das pessoas? Então é uma coisa para se pensar. A Maurício, só antes de você falar, só complementar uma coisinha aqui, eu penso assim, que criação de Deus é a nossa princípio inteligente, é o nosso perispírito e essas condições. Mas como nós nos manifestamos, é a nossa projeção mental. Nós usamos esses ingredientes construídos e nos doados por Deus, que é a vida, que é o princípio inteligente, que é a manifestação tangível do nosso aspecto, mas isso que a gente projeta é a nossa criação mental. Agora, em relação às plantas, é uma bela pergunta, Paulo, porque eu acredito que tanto pode haver o perispírito daquelas plantas lá, como também a criação mental, quando muitas vezes eles plasmam ambientes para receber seres mais evoluídos. Tem uma passagem nos livros de André Luiz, que eles vão receber um espírito bem evoluído, que fazia uns 800 anos que não vinha para esse plano, isso lá no plano, no nosso lar, num dos postos de atendimento, e para eles receberem esse espírito, eles imaginaram um campo, flores, e eles plasmaram mentalmente, como uma projeção mental, todo aquele ambiente. Agora, o que estava ali
provavelmente naquela condição era projeção, mas aí não sei te falar. O aeróbus é uma projeção mental, então. Sei, talvez seja uma construção mental, né? Só um comentáriozinho. Esses dias, por exemplo, o mentor falou assim, que por que eles pedem para fazer o tratamento nos olhos com a rosa? Ele falou que a rosa, por exemplo, aqui, né, aí ele já estava falando da nossa rosa aqui do plano físico, ele falou que eles pedem o tratamento fazer com a rosa, porque ele falou que a rosa ela é uma flor que ela tem uma capacidade imensa de abstrair a energia do universo, entendeu? Então, são coisas que, assim, eu falo porque a gente tem que ir partilhando esse conhecimento para que a gente vá, né, aprendendo com eles sobre isso, né? Seria abstrair, Badia? Só para entender. Não, no sentido, ele fala assim, que ela tem a capacidade de captar, essa conexão, ela tem uma conexão profunda, por exemplo, com a energia do universo, ela consegue captar, trazer essa energia do universo através dela, sabe? Por isso que eles pedem para fazer o tratamento com a rosa na vista, quando está, às vezes acumula muita energia na sua vista, e eles pedem para colocar a rosa, para você colocar como que fala, fluidificar a água, colocar a rosa ali e deixar no teu olho. Isso eu já fiz na prática, que eles já pediram, e é incrível, sabe? Automaticamente você já aquela ardência, aquela coisa toda, ela já é eliminada do seu olho, entendeu? Mas daí ele estava explicando esse dia por que eles pedem a rosa. Não podia ser uma outra flor? Podia, mas por conta dessa situação que a rosa, quer dizer, se a gente for pensar nisso, então a rosa ela é uma flor mais desenvolvida, mais evoluída do que as outras, né? Nesse sentido. Mauri, pode falar. Não, pessoal, eu tenho dificuldade de abstrair um perispírito em planta, eu não tenho uma base teórica para justificar isso. Eu acho que isso começa a acontecer com animais, né? Eu acho que essas questões todas aí de plantas e vegetações são ideoplastia, forma pensamento, são colocadas lá. Não acho que são perispírito. Para mim, posso estar enganado, vou estudar. Não tenho embasamento, mas me soa estranho isso, essa perispírito na planta. Para mim está mais relacionado ao animal em si, depende do animal, aquela história, né? É um animal que é um cardume de peixes ou é um cavalo que tem todo um raciocínio, é um golfinho, sei lá eu, que tem uma inteligência maior, eu não sei essa proporcionalidade, a gente viu nos outros capítulos a questão espiritual, que alguns animais estão lá do outro lado e são utilizados, né? Nós vimos anteriormente em alguns capítulos. Aí sim, mas as plantas eu acho que não, as plantas eu acho que são criações. Assim como você está numa sessão mediúnica, uma palestra, e os clarividentes dizem, olha, choveram pétalas, choveram folhas de não sei o quê, gotas de... Mas, né? Então, assim, eu acho que isso é mais criação. O que eu achei interessante dessa questão é que ela, de novo, sucinta, colocou o título, né? Olha, vou falar brevemente, não levou 15 minutos, né? Levou menos, né? Um segundo. Vou falar sobre pensamento. E aí já começou a introduzir a coisa e coloca ali, né? Que, olha, nós somos parecidos com a Terra, né? Os utensílios e tudo mais, e temos também os antagonismos vibratórios. O que ela deve estar falando, pessoal? Olha assim, vamos pensar. Nós temos igual na Terra pensamentos menos felizes e mais felizes aqui. É isso que ela está dizendo, né? E vai vir um delicado puxãozinho de orelha, mas vai vir aí nos próximos slides, né? Exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão. Mas só para finalizar em relação ao plasmar, Paulo, você se lembra quando o André Luiz saiu do hospital e ele falava, o Lísias falou assim, você vai aprender a plasmar as suas roupas? Quer dizer, isso é uma projeção mental, eu acredito, que plasmar, no caso, é imaginar e fazer aquilo tangível, pelo menos para eles ali, né? Verdade. Eu imaginei assim, não sei te falar.
Essa questão do perispírito aí, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, Mauri. Eu acho que os animais também podem, a gente pode ter, tem formas criadas por formas, pensamentos de animais, né? Lá no comecinho, quando o André Luiz via monstros, animais, bichos esquisitos, muitos eram formas animais. E eu acho que a semente, por exemplo, do vegetal aqui na Terra, bom, isso não é uma questão que a gente pode, né, aprofundar, porque a gente não sabe nada, mas eu acho que a semente, quando ela vai desenvolvendo, ela tem que ter aqui um princípio organizador, igual a gente tem um princípio, porque senão a semente vai crescer sem um princípio organizador, que vai organizar todo o tecido, vai orientar o tecido, então eu acho que tem que ter talvez não dá para chamar de perispírito, mas alguma coisa um modelo biológico. Princípio inteligente, desculpa, ele vem desde o mineral. Desde no caso da planta, da semente, estava falando assim, teria que ter uma espécie de um perispírito mesmo, um modelo organizador ali, entendeu? Para organizar. E aí a gente pensa assim, a hora que a planta é destruída, aí eu já não sei, eu concordo com você, se ele retorna lá para o plano espiritual como uma semente, ou permanece como árvore, né? Nessa questão nós abordamos numa outra, não sei se a Badia lembra, numa outra que o Adão estava, ele achou que podia ter as duas coisas, que aquelas árvores podiam ser plasmadas, um jardim, eles se reúnem lá e vão falar, vamos construir um jardim aqui, constrói, mas que também teriam algumas plantas que seriam a própria forma espiritual, né? Mas até pelo fato, para plasmar alguma coisa, ela tem que existir, né? Por exemplo, eu acredito nisso. Então, por exemplo, que existe aquela planta, você pode mentalmente criar, mas ela também tem um princípio, é aquilo que você falou, é uma coisa coletiva, né? Não é uma coisa individualizada, né? É uma inteligência coletiva ali que tem, assim como os animais, né? Ele é coletivo, não é individualizado ainda, né? Porque para você plasmar, tem que existir algo. Para você plasmar aquilo que já existe. Mas aí é energia, né, Badia? Você usa, a tua mente, ela usa o fluido cósmico universal, e você, a tua mente cria mesmo, não precisa ter nada, a tua mente que cria aquilo. Não, eu entendi, mas tem que ter uma base para tudo isso. Quando você fala da questão da semente, por exemplo, Ramatiz, ele falou muito na questão da semente, ele dá exemplo da semente do carvalho, né, que ali já existe toda aquela configuração da árvore, né, que vai se desenvolver depois, né, porque tem que ter algo assim, mas não é que como é das pessoas, né, seria algo, essa inteligência seria coletiva mesmo, né, por exemplo, a espécie lá do carvalho, né, tem uma base coletiva de tudo aquilo ali, né, não é planta por planta, semente por semente, eu acredito, né, não sei também, né, mas é por isso que eu falo, André Luiz devia, né, dar umas explicadas quando a gente estivesse dormindo. Eu acho que isso tudo vai ser explicado logo aí, viu? Tem uma porçãozinha aqui do Livro dos Espíritos que talvez tenha a ver com isso, na 585, né? Que pensais a divisão da natureza em 3 reinos ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Todas são boas, depende do ponto de vista, encarado sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Comentário de Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos. Embora pareçam confundir-se os seus limites, a matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, como a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. As plantas têm consciência de sua existência? Não. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Eu tenho essa dificuldade mesmo de enxergar como um perispírito, né? Tem princípio inteligente em evolução, mas, assim, é um pouco menos incipiente que o mineral, mas não como um animal, assim, né? E os animais têm as formas de pensamento,
que criam monstros, ursos, coisas feias, dragões, mas também existem animais, tem relatos de animais que são utilizados do outro lado e não reencarnam imediatamente. Isso está no livro da doutora Irvênia. Agora, Mauri, lá no Evolução em Dois Mundos, ele fala, o próprio André Luiz, que as plantas continuam evoluindo lá no plano espiritual. Ele fala, inclusive, isso na próxima parte, ó. Peraí, deixa eu achar. Tudo continua evoluindo, tanto aqui quanto lá, né? Então, mas veja bem... Aqui, ó, nos mundos superiores, as plantas são, como em outros seres, de natureza mais perfeita, tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Então, assim, de fato, devem ter, né, uma escala evolutiva, mas ainda assim plantas, né? Mas nesses mundos mais perfeitos, eles já não são dessa matéria aqui, né? Essa matéria, vamos dizer assim, física igual a nossa. Então, essas plantas devem ter um corpo mais fluídico, né? Possivelmente. Diz que tem um salto, né, de reinos. Eu não sei ponderar isso. É um tema importante, vamos lá. É um tema importante, vamos lá. Aí ela continua. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo submissas ainda às leis universais. Quer dizer, todos pensamos, nos relacionamos, mas estamos submetidos às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem em caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Quer dizer, ela passou uma real bem grande para todos nós. Vem cá, nós não estamos muito longe dos sábios, espíritos de irmãos mais velhos, mais experimentados, próximos do divino, mas estamos umas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do próprio eu. Quer dizer, continuamos no egocentrismo. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas, quer dizer, sem nos envolvermos. Mais uma vez, ela coloca uma situação, descreve uma situação com bastante realidade e simplicidade, quer dizer, veja bem, meus irmãos, nós ainda somos submetidos às leis universais. Nós estamos muito longe dos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos ao divino, próximos de Deus. Mas aqui, milhões a viverem caprichosos nos mundos inferiores do nosso eu. Ainda estamos muito ególatras. E eles falam que os instrutores do globo tentam nos passar algumas coisas, os sábios, os grandes que vêm aqui e reencarnam. Mas a gente vive essas coisas como algo curioso a se ver, sem consagrarmos a elas nossas vidas, que a grande maioria é o que acontece, né? É um panorama bem amplo, né? Que ela desenhou em 3 estrofes aí, em 3 parágrafos, bem sucintos. O que vocês têm a acrescentar? Aí, vamos só, então, dar sequência, porque ela vai dizer mais alguma coisa. No finalzinho, ela coloca que eu acho que tem a ver com o viés da nossa encarnação, né? Quando você tem a ilusão da matéria, você acaba não... Até por ser menos visível, né? Do outro lado, você lê o pensamento, você plasma aquilo que você pensou e você consegue ver aquilo que foi plasmado. Então, assim, talvez por essa facilidade de trânsito energético, isso é mais palpável do que talvez aqui, que fica com máscara social, fica com o corpo, né? Acho que é o que ela está introduzindo aí. Concordo. E é aquela história, tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossa vida.
Quer dizer, não jogamos isso no nosso cotidiano, no nosso pensamento, nas nossas ações, como sempre fazemos, né? Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Quer dizer, simplesmente por sabermos, um dia descobrimos o nosso pensamento, admitir desse poder, e nós ficaríamos, então, imediatamente libertos de toda a nossa condição inferior? Essa pergunta é muito importante. Quer dizer, basta nós conhecermos tudo o que Jesus disse para nos libertarmos? Basta nós saber, nós termos o conhecimento de que o poder deste pensamento, e ficaríamos imediatamente libertos de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, neste particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Quer dizer, não vai ser um simples conhecimento que nós vamos nos libertar de todo um trajeto, nós temos que vivenciar isso, né? É bem profundo isso aqui, tem muito a ver com nós próprios, nós mesmos espíritas, eu acho. Porque a gente se dá conta de um conhecimento magnífico, a gente lê os livros, a gente se apodera desse conhecimento e acha que, enfim, só o fato de sabermos, nós já nos libertamos, já não temos mais essa condição inferior. Aí, quando a gente vai agir, vivenciar isso, a gente vê o quanto a gente precisa do nosso suor, do nosso labuta, do nosso trabalho aí para edificar esse conhecimento no nosso cotidiano, né? Paulo, pode falar. Não, essa primeira frase aqui que você estava falando, mas a história mostra que é o contrário. Quando a gente admite, as grandes pessoas assim, que utilizaram, que admitiram o poder do pensamento, que sabiam, as pessoas que manipularam populações inteiras, Usaram para o comunidades, mal, né? usaram para o mal. Eu me lembrei na hora do Rasputin, vocês lembram do Rasputin, né? Ele sabia tudo sobre mediunidade, ele utilizava telepatia, tudo, mas ele usava tudo para o mal. E não só ele, tem um monte de gente. Então, quando muitas pessoas admitiam, podia ser nós mesmos, admitir esse poder, por isso a gente vai ficar liberto de toda a condição inferior, a história mostra até o contrário, né? Outra coisa interessante aqui é, quando nós nos informamos a respeito da força mental, no dia a dia, né? Se a pessoa perceber, a nossa força mental no dia a dia, nós percebemos isso no dia a dia, né? Quando você levanta e você já acha um dia bonito, você já se enche de energia, tua mente já está trabalhando no seu corpo. Durante o dia você recebe forças negativas, você já se deprime, já cai. Então a força mental está o tempo todo ali nos influenciando. Isso aí você não precisa ser espírita, não precisa ser médium, não precisa ser espiritualista. Qualquer pessoa inteligente que observe isso vai se informar disso, que o dia a dia, a nossa força mental, ela muda a nossa vida, né? Com certeza. Badia. Só completando, né, nos estudos que a gente tem no Satsang, por exemplo, com o Yogananda, ele fala muito sobre isso, né? Quer dizer, ele não está preocupado que nós detenhamos o conhecimento intelectual, ele fala muito isso, que a gente tem que, por que eles fazem? Ele fala assim, inclusive, que não é palestra aquilo lá, né? Que é uma reunião onde a gente vai colocando aquilo na nossa consciência, não é o objetivo deles que a gente aprenda intelectualmente, mas que a gente vai absorvendo na nossa consciência aquilo que está acontecendo ali, não é nem tanto, ele diz, não é o que ele está falando, mas é você sentir tudo aquilo que está sendo trazido ali naquele momento, entendeu? Não sei se deu para entender. Aí, dando sequência na fala dela, ela continuou. Somos admitidos
admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais, ficamos só no papo. Ninguém, todavia, atenderá aos deveres apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo em ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio desta força, como estava falando. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma delas, uma ideia criminosa, produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Essa mulher é genial, né, gente? A gente tem que admitir que ela é genial. Ela consegue traduzir de uma maneira pensada. Então, ela começa assim, que a gente começa aqui na vida, nas escolas religiosas do mundo, frequentemente escutando e deixando aquilo tudo muito longe, apenas nas afirmativas verbais. A gente não vivencia, não leva para o cotidiano. Mas ela fala que não adianta só isso, não adianta conhecimento, você tem que vivenciar aquilo que você diz, e para mim é o mais difícil. Né? E diz que todos somos presos às nossas criações mentais, que é essencial. E assim como nós alimentamos as nossas criações negativas, o princípio elevado obedecerá a mesma lei. E é muito bom que ela diz de uma maneira brilhante. Abro para você usar os comentários. Que dizer, né, amigos? O que dizer de Veneranda? Então, vamos continuar aqui. Recorramos os símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la como os detritos da terra. E falaremos habitação de micróbios destruidores. Quer dizer, se nós mantivermos o pensamento ao nível da terra, eles vão ser destruídos, quer dizer, existe a necessidade desse ciclo, dessa circulação. Né? O pensamento é forma viva em toda parte, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disto? Certo, nas mentes revolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental sem a necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. É aquilo que o próprio Livro dos Espíritos diz, né? E os espíritos nos influenciam a resposta, muito mais do que imaginais, não raros são eles que os conduzem. Quer dizer, basta pensar. Então, uma vez eu estava numa aula da Seixonoye, numa palestra da Seixonoye, e o preletor disse assim: quantos de vocês oram todos os dias? Aí todo mundo levantou a mão. Tá, todo mundo ora todo dia. Quanto tempo vocês oram por dia? E um falou 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos. Aí ele falou assim: eu sinto desapontá-los, mas nós oramos 24 horas por dia. Que orar significa se conectar com o pensamento. Se aquilo que você está pensando, você está se conectando. Então, de alguma maneira, você está trabalhando por essa conexão 24 horas por dia. Então, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, né? É mais ou menos isso. Abra vocês aí os comentários. Eu achei meio esquisita essa história aí, Márcia. Eu vou te falar por quê.
Orar é conectar-se, mas não com o pensamento. Orar é conectar-se com Deus. Através do pensamento, tudo bem, mas orar, fundamentalmente, por exemplo, uma pessoa que está imersa no mal, que está usando seu pensamento 24 horas, ela não está orando. Tem que haver, além, a conexão na oração tem que ser essencialmente com Deus. Não sei se eu entendi bem também o que você falou. O que ele quis dizer, assim, que nós classicamente classificamos como oração, realmente essa conexão com Deus. Mas, se você considerar que o seu pensamento com Deus é uma conexão, é uma oração, a sua conexão com outras formas de vibração também acontece. E talvez não seja a maneira clássica que nós classificamos como oração, mas é uma conexão. E se você não ponderar bem o teor dos seus pensamentos, você está orando, entre aspas, para irmãos, ou se conectando com eles, ou com situações nada benéficas, nem para você, nem para outros, né? Foi nesse sentido. Eu acho que aí caberia, você tem razão. Eu acho que aí caberia se a pessoa está com o pensamento 24 horas no bem, não sei. Desculpa interromper, eu acho que os dois estão corretos, eu acho que o que explica é o primeiro parágrafo, né? Se você quer ser a aguinha que evapora e vai para níveis mais altos e vibracionais, né, do gás, ou se você quer ser a aguinha que fica aqui no meio do micróbio, né? Acho que tem a ver com isso. O pensamento em si, a oração, eu acho que é no sentido dessa possibilidade, né, de poder transitar nos dois. Entendi. Bem interessante aqui. Mais algum comentário? O pensamento é a força viva, né? Lá no nós estamos estudando lá na AME, como chama? Evolução dos Mundos, e fala lá, tem um capítulozinho que chama Fluido Vivo, ou fluido vivo, que é o pensamento, é o fluido vivo. Aqui ele repete a mesma coisa, né? Exatamente. A mesma coisa, né? Agora, que eu achei mais interessante aqui, mais bonito, é essa parte aqui no final. O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. A ideia é o plano causal, vem do corpo causal, né, que é a essência. Até eu acho que nos planos bem mais altos, a gente é uma ideia só, né, que o próprio Richard Gerber, eu estava lendo agora aqui, ele fala assim, que a comunicação no corpo causal, ele fala assim, que aí não é pensamento mais. A comunicação no corpo causal, que é depois do corpo mental, ele é dado pela essência, você tem a ideia da coisa, a pessoa entende. Tipo uma intuição, você tem uma ideia da coisa e a pessoa entende. É um outro tipo de linguagem que já não é mais agora, a ideia, depois, a ideia do corpo causal, ela vem para o corpo mental e aí sai o pensamento. Parece que eu sempre entendi assim, não sei como é que vocês... assim, dos livros que a gente lê, mais ou menos, parece que é a ideia. O próprio Platão tinha, né, ele defendia o mundo das ideias, né? Parece que lá que surgiu com ele tinha essa noção, Platão tinha essa noção da realidade última, que ele falava, né? A realidade última é o mundo das ideias. Aí veio o discípulo dele, que é Aristóteles, falou, não, a realidade última é o pensamento. Aí nenhum dos dois estava errados, né, na verdade, né? Eu acho que o problema é a nossa linguagem, a pobreza da nossa linguagem para definir essas coisas é muito difícil. A gente ainda tem muitas limitações de palavras, né, dos seus significados. Eu acho que a gente vai precisar melhorar na parte da linguagem para poder compreender. Mas eu acho que faz, para mim, eu não sei para você, para mim faz muito sentido isso, que num plano causal mais elevado, você pode conhecer a essência da realidade. Você não precisa mais ter esse... Porque se pensamento é matéria, não é assim que André Luiz fala? Pensamento é matéria. Tem partícula, tem onda. Não tem que ter um plano mais elevado que você não tem mais matéria? E aí, como é que o pessoal se comunica lá quando não tem mais matéria, né? Tem que ter uma outra
É claro, a Márcia está até rindo, nós não entendemos nem daqui Não sei de nada. Como Jesus falou para Nicodemos, né? Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Se você não entende nem das coisas da terra, tirar das coisas do céu, né? Mas essa matéria que você fala, por exemplo, se a gente for olhar em termos de energia, né? Porque quanto mais lenta a energia, mais condensada, né? Então, nesse sentido, né? Matéria quintessenciada, não matéria mais, mas é matéria ainda. Tem Sim, átomo. Tem porque quanto mais rápida ela movimenta, mais sutil ela é, né? Por isso que a gente vê a parede aqui, parece que mas é não matéria. é energia, né? Porque ela é muito lenta, né? No nosso... Bom, pelo menos quem fala isso é André Luiz, né? Ele fala que o pensamento é matéria, né? Sim. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos continuar. Dentro deste princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, aí, Paulo, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalizada especial, que neste caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige afinidade pura. Quer dizer, afinidade, os pensamentos, não interessa em que língua você está falando, você se comunica por esse pensamento e será sempre do entendimento daquele que está recebendo, o receptor. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Aliás, estamos bem distante disso, né? Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então, aqui, acho que ela deu alguma explicação, depois ela vai falar até mais um pouco, mas alguma explicação sobre aquilo que nós estávamos conversando, né? A primeira parte aqui. É de pensamento a pensamento, de pessoa a pessoa, não interessa de onde você esteja, de onde você seja, não interessa a língua que eu falo, eu sempre vou receber e entender aquele pensamento na língua que eu domino. Mas vem cá, você acha que a pessoa pensa no seu idioma? É assim? Ela pensa no... Por exemplo, se o cara é francês, ele pensa em francês? Ele pensa em francês e você entende em português. Eu acho que é assim que ela quis dizer. Adorei. Então, veja bem, aqui, ó. Pensamento a pensamento. O espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo, quer dizer, dispensando de forma verbalista especial, que neste caso será sempre a do receptor, quer dizer, aquele que está recebendo esse pensamento, no caso eu em português. Mas isso também exige afinidade. Por exemplo, os nossos irmãos, quando querem psicografar alguma coisa, eles têm que ter uma afinidade, mesmo na mesma língua, com aquele que vai receber a comunicação. Imagino que deve ser, sim, todos os meandros, né? Ô, Márcia, eu daria uma opinião para você terminar de ler todos os slides e a gente fazer um comentário só, né? Porque... Tá bom, falta 2 aqui. Então, daí já lê todos, aí já faz um comentário geral, né? Eu acho. Eles que sabem aqui. Afinando-nos uns com os outros em núcleos insulados, que já estamos aqui nós num núcleo insulado e somos compelidos a prosseguir nas nossas construções, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Então, tanto pode ascender quanto voltar para a terra, né? Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Não vamos esperar para depois, né? Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Quer dizer, quem deseja aproveitar essa oportunidade para que nós compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos a ela desde agora? Logo após suave música encheu o recinto de cariciosas melodias, Veneranda conversou ainda por algum tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, e findou a palestra com uma pergunta graciosa. Com essa, quem gostaria de aproveitar a oportunidade, né?
Quando vi, os companheiros levantaram-se para as despedidas ao som de música habitual e indaguei a Narcisa. André estava inconformado. Como assim? Que isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosamente esclareceu, sorridente. A ministra veneranda é sempre assim, finaliza a conversação em meio ao nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pôde saber quando e como terminará. Então, eu acho assim, é extremamente interessante esse finalzinho aqui, e abro para vocês a conversa. Ela simplesmente coloca nosso lar como um entreposto, onde você pode tanto ascender a regiões mais elevadas, como se preparar para o retorno à Terra, e que o pensamento é de uma grandiosidade imensa, e que nós devemos nos submeter a eles desde já, e termina a sua preleção com essa pergunta. Quem deseja aproveitar? Ela é maravilhosa, né? Deixo aqui os comentários com vocês. Pode falar, Maurício. Ela fez, ó, vou falar do pensamento, tá bom. Falou, ó, aqui é parecido com a Terra, ou a Terra é parecido com aqui. Tá bom. Aí depois falou que, olha, o pensamento pode ser uma coisa sublime, elevada, pode ser uma coisa que fica no meio da bactéria. Uhum. Joia. Assim, é muito pedagógica, né, Badia? Sim. Muito pedagógica. É pontuando, assim. Sabe que essa colônia aqui já é benevolência, já é misericórdia divina, por quê? Porque vocês têm na Terra o local propício para esse desenvolvimento. Daqui, alguns vão para níveis superiores, poucos, e a maioria retorna. E aí, vão aproveitar ou não? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso a conversa. Né? Então, tipo, olha, precisa aproveitar lá, precisa aproveitar, vocês estão no segundo estágio, tá meio dual a coisa aqui, pensando muita bobagem, isso devia ser, né? E aí, como é que vai ser? Incrível. Adorei a inconformação do André. Ele ficou muito desapontado. Como assim? É porque ele é um pesquisador, né? Então ele tinha curiosidade de aprofundar nas coisas, ele não conseguia ir só na superficialidade, então ele queria mais, né? Aprender, aprofundar mais ainda naquela questão. Tem um pouquinho também de parábola de Jesus no meio, né? Jesus contava a parábola, metaforicamente você tinha que internalizar aquilo e absorver. Foi mais ou menos isso. Igual o ditado chinês, né? Ele fala alguma coisa, você, deixa eu ver, aí você tem que internalizar aquilo para desenvolver, né? Então, tem um pouco dessa questão também na colocação dela. Não foi botar o dedo no nariz de ninguém, ela só contou, olha, tá acontecendo isso, é assim, assim, assado, e aí? Ela espera o tempo que a gente precisa para ruminar a ideia, né? A gente precisa matutar. Aí você dorme, você acorda, você pensa, você volta. O nosso processo de aprendizado ainda é bem lento, né? Eles vão jogando as pílulas de conhecimento para a gente ir assimilando homeopaticamente, colocando na nossa... Mas e aí, vamos aproveitar, gente? Quem vai aproveitar? Quem deseja aproveitar? Eu fico conversando com a minha mãe está com Alzheimer, mas ela continua com aqueles velhos vícios, que é falar mal de si mesma. Ela fala, mas eu não consigo nem pegar um café, para que eu estou viva? Eu não consigo fazer mais nada. E eu falo, mãe, por que você fala tão mal de si mesmo? Quando a avó estava doentinha, você achava que a gente devia, então, matar a avó, porque a avó não tinha mais serventia, sua mãe, né? Ela, claro que não. Então, por que você acha que a gente tinha que fazer a mesma coisa com você? Olha que vida maravilhosa. Você está aqui, você está tomando café com a gente. Então, é não só uma geração, mas uma existência milenária inteira se autodepreciando, se desvalorizando, esquecendo que é filho de Deus, não se dando crédito e, por conseguinte, não validando as pessoas ao seu redor, né? Porque é tudo uma transferência e uma projeção, como a gente estava comentando. Bom, pessoal, já vai dar 9h30, né? Acho que já... O que vocês acham de encerrar ou querem continuar? Cadê o Paulo?
Acho que pode encerrar, né, Batia? Eu Eu vou, não sei, eu preciso pensar. Desculpa, eu não aguentei essa. vou parar a gravação aqui.